Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o Ministro da Presidência, António Leitão Amaros, teve uma entrevista inteira a fazer-se de coitadinho. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque ele, enquanto membro do governo do PSD, veio nesta entrevista dizer que, alguém deveria aprovar o Orçamento de Estado, tendo em conta que vão impedir a governação, e tenham muita pena de nós, porque se impedirem a governação, a culpa da instabilidade política é vossa. Isto tem muito que se lhe diga, mas vamos ver a entrevista do Ministro da Presidência para percebermos exatamente o que ele quer dizer, até porque ele passou a entrevista inteira a vitimizar-se sobre vários assuntos e, portanto, não vamos reduzir este vídeo apenas a um. Vamos então ver a entrevista do Dr. António Leitão Amaro, em que ele basicamente, e começa, isto é precisamente no Jornal Económico, e eu deixo-vos o link na descrição para poderem ver a entrevista, não a encontrei em vídeo e, portanto, vamos vê-la por escrito. Começa a entrevista assim. António Leitão Amaro diz que quem chumbar o orçamento será responsável por impedir a governação. O Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, acusou o líder do PS, Pedro Nuno Santos, de estar a assumir que o Parlamento aprovou uma redução de impostos que é diferente do que diz a Lei Travão. Portanto, ele basicamente continua, e aqui na primeira parte, eu até ouvi em vídeo nas notícias enquanto almoçava, e basicamente o Ministro da Presidência diz que o PS e o Chega deveriam ter mais cuidado e deveriam aprovar o Orçamento de Estado por três razões. E eu vou enumerar desde já, antes de continuar a ler a notícia. A primeira razão era que deveríamos aprovar primeiramente para manter a estabilidade política, como se um governo minoritário fosse propriamente o maior símbolo de estabilidade genericamente falando. Obviamente que há governos minoritários que conseguem alguma estabilidade, no entanto não me parece ser a postura adequada para um governo minoritário. A segunda é que o António Leitão Amaro afirma que chumbar-se o Orçamento de Estado seria uma forma de impedir o Orçamento de Estado anterior de se perpetuar. Portanto, ouçam bem o que o António Leitão Amaro diz. Ele basicamente o que afirma é, tendo em conta que eles vão apresentar um Orçamento de Estado que até pode bater mais ou menos certo com o Orçamento de Estado do Partido Socialista, o que as pessoas vão fazer, as pessoas que causarem essa instabilidade propriamente dita, vão impedir que o Orçamento de Estado do Partido Socialista seja executado. E, portanto, o que o António Leitão Amaro basicamente está a dizer é, à malta do Chega, vocês que estiveram na oposição do Partido Socialista estes últimos anos, se vocês mandarem o nosso governo abaixo, o que vocês vão conseguir fazer é que o Orçamento de Estado que vocês se opuseram desde sempre não seja executado. Portanto, eu não consigo perceber qual é a parte negativa de chumbar este Orçamento de Estado neste momento. Obviamente que isto tem toda a complicação da possibilidade de consequências políticas por parte do eleitorado, porque já se viu historicamente que quem chumba o Orçamento de Estado, quem manda o governo abaixo, pode ter consequências políticas, e aliás isso até aconteceu na maioria absoluta de António Costa, em que basicamente os dois partidos de esquerda foram engolidos, o Bloco de Esquerda e o PCP foram engolidos, e o António Costa sacou uma maioria absoluta, e portanto pode haver aqui uma complicação, e até casos mais antigos, na década de 80, se não estou em erro, com um partido cujo nome não me lembro agora. Mas pode haver aqui a possibilidade de consequências políticas. Mas vamos ver aqui mais abaixo a entrevista, em que o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, considerou que quem chumbar o Orçamento de Estado será responsável por impedir a governação e que quem o viabilizar não está a responsabilizar-se pelo resultado da governação durante uma entrevista à Antena 1 e do Jornal de Negócios. Portanto, reparem, o que o Ministro da Presidência diz é: vocês rejeitam o Orçamento de Estado, estão-se a responsabilizar pela instabilidade e pela ingovernabilidade do país. No entanto, se o aprovarem, não se estão a responsabilizar pelos resultados que possam vir da aplicabilidade desse Orçamento de Estado. Portanto, eu não consigo perceber em que planeta é que este senhor vive. Obviamente que quem aprovar o Orçamento de Estado vai ter que colher as consequências positivas ou negativas de o ter feito. Porque o Orçamento de Estado, tendo em conta que é um documento tão abrangente do ponto de vista das políticas aplicadas ao país, que toda e qualquer pessoa que aprova o Orçamento de Estado, mais tarde vai ter consequências políticas sobre o assunto. E eu posso-vos garantir, por exemplo, que ninguém à esquerda do PS vai aprovar esse Orçamento de Estado. Mas isso é limpinho como a água. Podem ter a certeza que da esquerda do PS ninguém vai aprovar esse Orçamento de Estado. A Iniciativa Liberal talvez até o aprove, não digo que não, ou pelo menos abstém-se. Isso é certo. O Partido Socialista e o Chega, tendo em conta que têm mais poder, vão precisar de negociar para poder haver ali alguma possibilidade de aprovação.
Agora, o Dr. António Leitão Amaro que compreenda que não é por ele vir a público fazer-se de vítima, tendo em conta o Orçamento de Estado e tendo em conta a instabilidade política favorecida pelo partido do próprio, é que ele não venha chorar a público a possibilidade de não ser aprovado. Existe mesmo a possibilidade do Orçamento de Estado não ser aprovado e do Governo cair, mas isso é escolha do próprio Governo. Continuamos aqui mais abaixo, em que o próprio fala aqui de questões da imigração, que eu também achei interessante, e portanto vamos ver aqui o que é que o próprio diz sobre essas questões de imigração até para terminar o vídeo. Ele fala aqui, relativamente à Agência para a Integração, Migrações e Asilo, portanto a AIMA, a recente AIMA, disse que em menos de um mês a estrutura de missão vai estar a funcionar e sublinhou que as regras de acesso para os cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, portanto da CPLP, não mudam e que aqueles que já estão em Portugal sem esse visto terão um canal específico para a legalização. Portanto, basicamente, eles querem manter o acordo nefasto com os países da CPLP, em que estamos abertos a um universo de mais de 300 milhões de pessoas, em que a União Europeia já nos notificou sobre a possibilidade de estarmos a incorrer numa legalidade face ao espaço Schengen, tendo em conta o acordo miserável que nós temos com a CPLP. Se eu defendo que devem existir relações de proximidade com os países da CPLP, tendo em conta as partilhas, algumas partilhas culturais que mantemos e a partilha de um passado histórico, que essas relações devem ser positivas e até se podem favorecer em certa medida algumas práticas de amizade de Estados, concordo perfeitamente. E aliás, o passado histórico, uma forma da manutenção da nossa identidade é precisamente manter boas relações com países com os quais tivemos um passado histórico. Isso para mim faz todo o sentido. Agora, que ninguém me peça para estarmos abertos a um universo de 300 milhões de pessoas, tendo em conta que Portugal neste momento está a chegar às 11. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido. Nós estamos abertos a um universo 30 vezes superior à população portuguesa. Não faz qualquer tipo de sentido. Temos mesmo que mudar esta prática e, para mim, o acordo da CPLP é para revogar de imediato. O governante acrescentou que o Executivo não é anti-imigração e aquilo que se pretende é existir em regras. Portanto, meus caros, obviamente que esta postura do Partido Social Democrata não é, obviamente, a mesma que a do Chega. O pacote de medidas apresentado sobre as questões da imigração foi completamente inútil, se me perguntarem a mim. Há uma ou outra medida boas, nomeadamente o fim da manifestação de interesse e a necessidade de existir um contrato de trabalho, um visto de trabalho, se lhe quiserem chamar assim, e portanto isso é uma boa medida, mas quer dizer, isso é um pormenor no meio de uma avalanche de problemas para resolver. E portanto, nessa medida, sendo que isso é apenas um único pormenor, não podemos fingir que, por exemplo, com o visto de trabalho, se não houver fiscalização, não vamos continuar a ter casas que podem albergar no máximo 2 a 3 trabalhadores e têm 10 e 15 registados e ainda assim continuam a ter acesso a um contrato de trabalho ou a um visto de trabalho, tendo em conta essas ilegalidades perpetuadas nesse tipo de lojas. E há vários casos disso. Há reportagens feitas sobre o assunto, em que há lojas que têm no máximo capacidade para albergar 2, 3 empregados e estão registados 10 e 15 e não há qualquer tipo de fiscalização sobre o assunto. O mesmo falo sobre as casas, tem que haver uma limitação. Não podemos continuar a permitir que pessoas que vivam às 10 e às 20 dentro da mesma casa, cada um com a sua botija de gás, por exemplo, que primeiro é perigosíssimo e depois não é justo para pessoas que querem viver 1 e 2 juntas na sua casa, que são os portugueses, tendencialmente, e depois há um aumento enorme do preço das rendas, tendo em conta que 10, 20 pessoas a pagar 100, 200 euros por mês conseguem comportar uma renda, mas um português ou 2 que ganham o salário mínimo, partindo do pressuposto que é um casal, não conseguem pagar as suas despesas e sobreviver. E portanto, isto é nefasto. Não só a questão da imigração em massa não é nefasta só para os serviços públicos, é nefasto para a questão do mercado de trabalho, pode ser nefasto para a questão dos preços das rendas e tendencialmente vai sê-lo, e é super nefasto para a questão da identidade. E portanto há vários problemas a resolver, está mais do que visto que este PSD não tem coragem política para o fazer, e a única coisa que o Leitão Amaro soube fazer nesta entrevista foi choramingar e fazer-se de vítima, mas isso é o papel dele, até porque os próprios podem estar neste momento a antever a possibilidade de umas legislativas mais brevemente, e portanto pode haver aqui a possibilidade dos próprios ficarem sem o seu dito tacho, não é verdade? Eu acredito que isso vai acontecer. Acredito mesmo que, apesar deles até poderem estar a transmitir uma boa imagem ao país, tendo em conta a ideia de que, bom, em governos anteriores não se fazia nada e nós agora em meses estamos a fazer tudo, mas no fim do dia, apresentar 6 diplomas na Assembleia da República por andarem a fugir à Assembleia da República e por andarem a fugir à democracia e às negociações,
não é uma forma de estar de um governo minoritário. Acho que precisam de um bocadinho mais de humildade. Da minha parte é isto, meus caros. Quero-vos só pedir que deixem o gosto neste vídeo, deixo o apelo, logo vamos ter uma live stream. Eu não vou fazer a live stream neste canal, tendo em conta que vamos cobrir as eleições francesas. Vou fazer no segundo canal, que como sabem é um canal onde eu tenho abordado a política além fronteiras, além Portugal, e portanto achei que fazia mais sentido fazer a live stream nesse segundo canal. Vou estar em simultâneo no meu canal e no canal do Miguel Macedo, vamos estar os dois a acompanhar as eleições, sensivelmente a partir das 8 da noite, talvez um bocadinho antes, porque começam a sair os primeiros resultados nessa hora e vamos comentar os resultados, falar um bocadinho sobre as eleições anteriores e ver o que acontece em França do ponto de vista político, que pode estar a antever neste momento uma maioria absoluta para os parceiros políticos do Chega. Vamos ver o que acontece, meus caros. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo, logo estejam presentes, têm na descrição as minhas redes sociais e o MBWay para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.